Olá a todos, eu me chamo Lucas Nunes e vou apresentar o meu trabalho que versa sobre a relação entre a curva catenária e a curva tractriz. A curva catenária ela é parametrizada pela curva cosseno hiperbólico e a tractriz ela é uma combinação ali, né? A coordenada, a abscissa dela é t menos tangente hiperbólica de t e a ordenada é secante hiperbólica de t. O que elas têm em comum? É isso que a gente vai tentar investigar nessa aula. A curva catenária, ela modela basicamente uma corda suspensa que sustenta apenas o seu próprio peso, cuja equação é o cosseno hiperbólico. A segunda curva que iremos trabalhar é a curva tractriz. O seu nome vem do latim e significa puxar, arrastar. Ou seja, a curva tractriz, né, é como se inicialmente o menino, né, que puxa o carrinho estivesse na origem do sistema e o carrinho estivesse no ponto 0,1. E o menino, ao andar ao longo do eixo X, o carrinho vai seguindo ele conforme a corda tem um comprimento fixo e está esticado. A relação entre essas duas curvas, a curva catenária e a curva tractriz, vai se dar através de um conceito também pouco explorado, que é o conceito de involuta. Existe uma maneira intuitiva de entender o que significa uma involuta. Eu vou soltar esse vídeo aqui e a gente vai observar. Então, eu tenho um barbante, que ele é esticado ao longo de uma curva, né, e eu vou desenrolando, né, eu vou desembrulhando aquela curva a partir de um barbante. Então, essa curva que foi desenhada pelo lápis é a curva involuta. Então, eu tenho um círculo, que é a curva base, e eu tenho uma reta, que a reta vai sendo desembrulhada, né? No caso aí, a reta tangente vai sendo desembrulhada. Uma definição mais formal de involuta é uma curva obtida de outra anexando-se a esta um cordão tenso imaginário e traçando um ponto da corda ao desenrolá-la na curva de base. Então, o círculo, né, nessa figura é a figura base e a corda, né, que está sendo desembrulhada, na verdade, é a curva rolante. E o ponto da curva, no caso o ponto S aqui, ele vai sendo desembrulhado e ele vai perseguindo um caminho aqui através do ponto P, né? E esse caminho que ela desenha é chamada de involuta. O que nós vamos fazer nessa construção do GeoGebra é justamente mostrar que a curva tractriz ela é a involuta da curva catenária. Ou seja, se eu desembrulhar a curva catenária, eu obtenho a curva tractriz. A princípio são curvas de modelagens distintas, são curvas de origens distintas, mas elas têm uma relação muito íntima, que é a questão da involuta. Então, para iniciar a nossa construção, a primeira coisa que a gente vai digitar aqui é justamente a curva catenária, né? O cosseno hiperbólico. Vou mudar a cor aqui. Ok. A segunda coisa que a gente vai fazer é criar um ponto aleatório, né? Um ponto A pertencente a essa curva. Ok. Em seguida, o que nós vamos fazer? Eu preciso desembrulhar a catenária. Então, inicialmente, o ponto A ele vai se encontrar nesse ponto de mínimo. É como se a catenária fosse embrulhada por um barbante. Eu faço um corte nesse barbante aqui no ponto A e eu vou desembrulhando. Na verdade, o ponto A vai ser o ponto de tangência entre a curva catenária e o barbante que está se desenrolando. O que eu preciso fazer aqui, para continuar a nossa construção, é criar uma reta tangente à catenária passando pelo ponto A. Então é isso que nós vamos fazer, chamar de reta R, a tangente ao ponto A da função f. Pronto, já criamos. Em seguida, o que nós vamos fazer é criar um ponto R, né, que ele é a interseção da reta tangente com o eixo X. Então, percebe que conforme eu movimento, né, o ponto A reta R ela está se movimentando também. E o que eu preciso fazer? Bem, essa reta AR, a reta tangente, ela vai dar
a direção do meu barbante enquanto ele está sendo desembrulhado, enquanto ele está desenrolando a catenária. Bem, para continuar nossa construção, eu vou escrever aqui o vetor AR. Ok. Depois, o que eu vou fazer são alguns números que eu vou precisar. Eu vou chamar de C o comprimento da função f, que vai de x igual a 0 até o ponto x igual a a. Eu vou precisar desse valor c, ele já está aqui na janela de álgebra. Então, o valor de c é justamente o comprimento da curva. Para a gente enxergar, eu posso até desenhar essa função. Ela é uma função, vai assumir o mesmo valor que a função f, do 0 até o x de a. Certo? Então, só em termos de visualização, esse aqui é o comprimento C, que no caso aqui é 1,8, é o comprimento da curva do ponto de mínimo da catenária até o ponto A. O que eu preciso fazer é transmitir esse tamanho para o vetor AR. Na verdade, o que eu preciso fazer é o seguinte: construir um vetor na mesma direção de AR, de modo que o módulo desse vetor seja justamente o comprimento dessa curva aí, seja C, né? Seja 1,18. O que eu vou fazer é o seguinte: eu preciso, na verdade, aí que entra essa relação aqui. Mas antes disso, antes de continuar, eu vou criar aqui D, que vai ser um outro número. O D é justamente o comprimento, né, do vetor AR. No caso aqui é 2,3, mas percebe que conforme eu modifico o ponto A aqui de lugar, o comprimento vai se modificando também. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é o seguinte: eu preciso descobrir um número real, um lambda, de modo que eu multiplico ele pelo vetor AR, eu obtenho um vetor AT. Ou seja, eu preciso construir um ponto T entre A e R, no caso vai ser T de tractriz, e R aqui é de raiz. Seria a raiz da função que modela essa reta tangente. Bem, esse ponto T ele vai precisar estar entre o ponto A e o ponto R, e o módulo de AT vai ter que ser justamente o comprimento C. Porém, o que eu tenho como informação é justamente o comprimento do vetor AR. Eu preciso descobrir quem tem que ser o lambda que eu tenho que multiplicar por AR para obter esse C. Então, eu monto o C e o D, são valores que eu consigo calcular, e eu vou calcular agora o lambda, né? O lambda vai ser justamente a razão entre esses dois vetores. Então, eu coloco aqui lambda é igual a C dividido por D. Então, é mais um valor que eu tenho. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou criar um vetor que tem esse tamanho, né? Que vai ser justamente, eu vou chamar aqui de vetor U, um vetor qualquer, que vai ser um lambda que multiplica o vetor AR. O lambda que multiplica o vetor AR. Percebe que ele cria, né, o vetor aqui embaixo. Tá ok? E aqui a reta tangente eu vou apagar para a gente não confundir. E aqui o vetor U. Só que percebe o seguinte: o GeoGebra ele constrói esse vetor, o tamanho dele está certo. Se eu for calcular o tamanho de U, né, comprimento de U. Né? Percebe que o comprimento de U é 1,16, que é justamente o comprimento C. Né? Então isso está batendo, o comprimento está certo. O problema é que o vetor U está começando na origem, não está começando no ponto A. Então eu vou justamente agora definir o ponto T, né, como sendo o ponto A deslocado do vetor U, certo? E aí a gente cria esse ponto T. Agora eu vou criar o vetor AT, né, para provar vetor AT.
e vou calcular aqui o módulo do vetor AT, né? O comprimento, né? Comprimento do vetor AT, que também é 1,16, ou seja, a gente está no caminho certo. Então, o que eu consegui fazer até agora? Eu vou apagar aqui, né? Tirar da visualização o ponto R, vou tirar da visualização o vetor AR, vou tirar da visualização o vetor U, que foram todos objetos auxiliares aqui na minha construção. Então, o que eu consegui até agora? Eu consegui um vetor AT, que é tangente à catenária, no ponto A, e o comprimento de AT é o mesmo comprimento da curva catenária do ponto 0,1 até o ponto A. Então, o lugar geométrico de todos os pontos T vai delimitar a involuta. Ou seja, se eu estiver desembrulhando a catenária, o ponto T vai ser o ponto percorrido, aí, no caso, pela ponta do lápis que estaria fazendo o papel naquele videozinho que a gente colocou anteriormente, certo? Então, perceba que conforme eu vou alterando aqui, eu vou modificando o ponto A, tanto para o lado direito da catenária, quanto para o lado esquerdo também da catenária, né? Ele mantém essa propriedade. Eu vou só tirar o nome aqui, tirar o rótulo, e o que eu vou fazer é habilitar o rastro, né? Habilitar o rastro do ponto T, e eu vou fazer o quê? Eu vou animar o ponto A. Conforme eu animo o ponto A, né, o ponto T ele vai percorrendo uma curva que é chamada curva tractriz, né? Agora, para terminar o nosso exercício, né, o que eu preciso fazer é verificar se essa curva que está sendo criada é justamente a curva tractriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo, né, uma parametrização T menos tangente hiperbólica de T, e na ordenada vai ser secante hiperbólica de T. Quando eu crio ali, observa, eu vou alterar a cor aqui para verde. Percebe que eu tirei o zoom, pronto. Sumiu o rastro, né, do ponto T. E percebe que o ponto T ele vai percorrendo justamente a curva tractriz, certo? Então, considero aí terminada a nossa construção. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Um forte abraço. Tchau, tchau.